Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para o nosso estudo bíblico. Nós estamos em Gênesis. Vamos falar um pouquinho sobre Gênesis, capítulo 41. Se você quiser acompanhar esse estudo comigo, pega a sua Bíblia e abre em Gênesis 41, capítulo 41, que vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Vamos ver o que Deus está nos orientando, o que Deus vai nos orientar sobre esse capítulo. Temos que fazer tudo conforme a ordenança de Deus. E para isso nós temos que estudar a palavra dele. Então vamos ver o que ele está nos falando nesse capítulo. Se você pega a sua Bíblia, que fala sobre José interpreta os sonhos de Faraó. Depois de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. E eis que 7 vacas de belo aspecto e gordas subiram do rio e pastavam na margem do rio. E eis que 7 vacas, depois daquelas, subiam do rio, e de aspecto feio e magro, elas paravam próximas às outras vacas, junto à margem do rio. E as vacas de aspecto feio e as magras devoravam as 7 de belo aspecto e gordas. E Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou de novo. E eis que 7 espigas cheias e boas brotavam de uma haste. Mas eis que, após elas, 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. E as espigas magras engoliam 7 espigas gordas e cheias. O Faraó acordou, e eis que era um sonho. De manhã seu espírito estava aflito, e ele mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó lhe contou sobre seus sonhos, mas ninguém sabia interpretá-los para Faraó. Aqui nos mostra que através dos sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos, através de visões. E Faraó, ele teve esse sonho. Ele sonhou com, no nosso estudo passado, né? Nós observamos que ele sonhou com os 3 ramos, né? Que ele teve e que foi o José que interpretou. E aqui de novo ele vem a sonhar de novo, né? Com esse sonho que estava intrigando ele. Muitas das vezes a gente sonha, tem um sonho que fica, né, martelando na nossa cabeça, a gente não sabe o que é, não tem quem interprete nossos sonhos. Aí você conta para um, conta para outro, e cada um fala uma coisa, e você nem sabe, né, quem acreditar. E talvez você me pergunta, por que isso, né? Por que Deus revela através de sonhos e não nos dá a interpretação? É complicado, porque às vezes você sonha algo e não sabe a interpretação. Então, o que eu oriento a você, quando você sonha algo ruim, que você está vendo que no seu sonho é algo ruim, então você ora e expulsa aquele mal, porque Deus está te avisando algo. Não é que vai acontecer, mas Ele já está prevenindo você para você combater aquele mal que está por vir. Então Ele já está te avisando, olha, vai acontecer isso. E a maioria, Deus avisa coisas ruins que vão acontecer. É coisas ruins que Ele avisa. As coisas boas, dificilmente Deus nos mostra. Deus revela através de uma pessoa para falar aquilo conosco, as coisas boas. Eu lembro que antes de eu vir, que eu morava em Mato Grosso, antes de eu vir para o Espírito Santo, eu sonhava muito. Eu sonhava muito com muita gaiola cheia de passarinho. E eu não entendia, porque eu morava numa casa que tinha piscina, uma casa bastante confortada. Então eu vim para o Espírito Santo e eu sempre, quando eu estava em Mato Grosso, eu sempre sonhava
com isso, eu sonhava com um corredor enorme e cheio de gaiolas penduradas. Mas eu não sabia, eu ainda não tinha esse entendimento de orar expulsando aquilo. Eu não tinha, então eu ficava calada, eu ficava perguntando assim comigo mesma o que seria aquilo, né? E o meu sonho era assim, quase assim, um em seguida do outro, sempre a mesma coisa. Eu sonhava com muitas dificuldades, eu sonhava que eu estava passando por muitas dificuldades. E assim, foi tão rápido. Depois que veio esse sonho, eu comecei a passar por muitas dificuldades. E para onde que eu vim? Para o estado do Espírito Santo, que eu nem imaginava vir para cá. E Deus me trouxe para cá, porque eu não jejuei, eu não vigiei, né? Eu não vigiei dos sonhos que Deus estava me revelando, que estava por vir para mim. E foi exatamente no sonho que ele mostrou, porque aqui no Espírito Santo, quando eu cheguei aqui, estava naquela época que todo mundo tinha uma gaiolinha em casa. O povo do Espírito Santo, os homens daqui, eles amam muito passarinho. Então eles tinham muitas gaiolas. Então em toda casa que você ia, estava pendurado um monte de gaiola, porque era o costume do povo daqui, dos capixaba, a ter passarinho preso. Aí depois que eu, né, fui lembrado do meu sonho, que Deus estava me revelando, e eu não vigiei, e eu vim para cá. E eu sofri muito, no começo foi muito sofrimento. Pensa numa pessoa que sofreu na vida, essa pessoa sou eu. Vim para cá com 3 filhos, não tive ajuda de ninguém, foi uma assim, eu estava sozinha, eu e Deus. Passei por muitas dificuldades, muitas mesmo, não foi fácil. Mas graças a Deus, hoje, de tanta oração, de tanto jejum, eu jejuava muito. Eu passava anos jejuando, para você ter uma ideia. Eu passei anos e anos jejuando, sem parar, orando, jejuando e clamando a Deus para livramento. E o diabo, ele queria me matar de todas as formas, ele queria destruir minha vida, ele estava odioso, porque tinha muito trabalho atrás da minha família fazendo, não é da minha família, é da família do meu esposo, porque a mãe dele era macumbeira, fazia feitiço pesado para mim destruir, sacrifício pesado mesmo, vocês não têm nem ideia. Ela fazia para me destruir. E minha vida era muito de jejum e oração, era muito sofrimento mesmo que eu passei. E nisso tudo, que eu lembro, uma vez eu tinha colocado uma loja daquelas lojinhas de R$1,99, eu tinha uma loja aqui no bairro. E um dia uma senhora cadeirante, entrou na minha loja e falou assim: a partir de agora, Deus vai trazer bênção sem medidas para você. E eu estava passando por uma dificuldade muito grande mesmo, tanto financeiramente quanto até espiritualmente, assim, no sentido de família, de marido, o meu marido me traindo. Era muita dificuldade, era muita, assim, muito sofrimento. Aí que um belo dia, essa senhora entra na minha loja e fala, eu nem conhecia essa senhora, eu nunca tinha visto essa senhora, não sei nem da onde que ela veio, porque ninguém conhecia essa senhora aqui no bairro. Aí ela chegou e falou para mim: Deus manda te avisar que a partir de agora você vai ter muita bênção na sua vida, vai ter só vitória, você só vai conseguir conquistar a vitória. Eu dei glória a Deus, agradeci a Deus nesse momento, e eu fiquei com isso gravado na minha mente. E passou muito tempo ainda para começar a surgir as vitórias, as bênçãos. Depois do que ela veio, falou comigo, ainda passou muito tempo para mim conseguir essas vitórias. Mas graças a Deus, veio vitórias uma em cima da outra, Deus foi abrindo, não foi fácil, não foi uma vitória assim, Deus abriu assim de imediato. Não, Deus não faz isso de imediato. Ele demora a fazer as coisas conforme a nossa fé, a nossa capacidade de entender as coisas.
Então ele me deu vitória, mas foi com muito sacrifício, não foi fácil, não foi fácil. Eu falo que eu passei num umbral, porque foi muito difícil, muito difícil. Eu passei no vale da sombra da morte, sim, passei. E eu acho que muita gente, eu acho que quase todo mundo passa por esse umbral. Quando eu falo umbral, é aquela dificuldade muito grande que você pensa que Deus não está te olhando, mas Deus estava me olhando, segurando a minha mão todo o tempo, porque eu estava com um trabalho muito pesado. Às vezes a gente sofre tanto, porque às vezes você tem uma pessoa que está tendo muita inveja de você e está fazendo um trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Aí talvez as pessoas, tem muitas pessoas que são religiosas e falam, trabalho de macumbaria, essas coisas não pegam em mim. Irmãos, até que ponto que não pega em você? Não seja criança, não seja infantil. Se você não está com uma vida muito consagrada diante de Deus, tudo vai pegar. Aqui na terra tudo pega. Não pensa que não pega, que pega. Pega sim, pega nos evangélicos sim. Não pensa que não pega, que pega. Tá? Não entra nessa não, porque a Bíblia mesmo, Deus mesmo nos garantiu que isso pega. Tanto que ele falou que os nossos inimigos são mais do que o cabelo da nossa cabeça. Então, vamos entender. Seja adulto nesse sentido. Não fica achando que essas coisas não vai acontecer com você, porque vai. Eu era uma pessoa que estava em jejum constantemente. Quem me conhece sabe. Quem passou, estava do meu lado, sabe como eu sofri. Eu sofri sozinha, tendo que levantar. E era trabalho pesado, pesado mesmo. Não era trabalhinho de coisa, era trabalho de bruxaria que fizeram para mim. E eu, graças a Deus, passei por esse vale da sombra. Eu passei por esse umbral. Eu falo que eu passei dentro do umbral. Mas Deus estava ali, me segurando, me dando força, me animando, me levantando, colocando de pé, para mim atravessar aquele umbral. E é o que eu estou falando hoje, o que está falando nesse salmo, nesse capítulo de Gênesis. O sonho, Deus revela para você os sonhos. Então, às vezes, quando você sonhar com um sonho ruim, ora a Deus, expulsa aquele mal de você. Não importa onde que você esteja, se você está na sua casa, numa casa de alguém, levanta de madrugada e ora a Deus, expulsa aquele mal. Porque se Deus está te avisando, se é através de um sonho, é que Deus está te avisando para você vigiar, para você orar. Então vamos ser adultos, vamos ser inteligentes, né? E combater o mal, porque Deus avisa. E nós não podemos ficar cochilando, né? Diante de tanta, como fala, maldade satânica que está nesse mundo. Vamos continuar o nosso estudo. E aqui, Faraó, ele sonhou, ele teve esse sonho, né? Dessas espigas, né? Que estavam comendo as espigas boas. Aí ele fala assim, ó. E Faraó se encolarizou com seus servos e colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E uma noite, aqui está o chefe dos copeiros, ele está comentando para Faraó que tinha um homem lá na cadeia, quando ele colocou eles lá na cadeia, que tinha um rapaz lá na cadeia que interpretava sonhos. Então ele lembrou de José. Lembra que nós falamos no capítulo passado que José, ele interpretou os sonhos do copeiro e lá dentro da prisão, e esse copeiro falou que quando ele voltasse, que ele iria lembrar de José, iria falar bem de José para Faraó, lembra? Só que passou 2 anos, passou ainda 2 anos, José estava preso. Eu acho que José nem falava, esse cara me esqueceu de mim. 2 anos que passou. Olha como que Deus faz as coisas. Às vezes você lembra, pensa que Deus não está te olhando, não está olhando para você, não está dando importância para você. Mas veja, depois de 2 anos que o copeiro foi lembrar. E lembrou também por causa desses sonhos de Faraó. E olha só.
E numa noite, aí ele estava comentando a Faraó que ele teve o sonho. Aí, ó, e numa noite tivemos um sonho. Eu e ele sonhamos, cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. E ali estava conosco um rapaz hebreu, escravo do chefe da guarda, e nos contamos nossos sonhos, e ele nos explicou o significado de cada um de acordo com o seu sonho. E de acordo com sua explicação, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu ofício e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e rapidamente o fizeram sair da prisão. E ele fez a barba, mudou de roupa e veio a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho e ninguém o pôde explicar, mas ouvi a teu respeito que quando ouves um sonho, tu podes explicá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: isso não depende de mim. Deus é que responderá o certo a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei que eu estava em pé à margem do rio. E eis que 7 vacas gordas, de aspectos agradáveis, subiam do rio e pastavam na margem. Mas eis que depois delas outras 7 vacas fracas, muito feias, avistas e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E depois as terem comido, não se podia reconhecer que as tivessem comido, porque sua aparência ainda era tão feia como antes. Então acordei. E eu vi em sonho, e eis que de uma haste subia 7 espigas cheias e boas. Mas eis que depois delas brotavam 7 espigas murchas, magras e queimadas do vento oriental. E as espigas magras devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isto aos adivinhadores, mas ninguém me explicou. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só, que Deus está para fazer. Ele disse a Faraó: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias que vieram depois delas são 7 anos. As 7 espigas mirradas e queimadas do vento oriental serão eles 7 anos de fome. Isto que eu disse a Faraó que Deus está para fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que virão 7 anos de grande abundância de toda a terra do Egito. Mas depois deles virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não ficará um sinal de abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será muito difícil. E o sonho se repetiu a Faraó: é porque estas coisas está firmemente determinada por Deus, e ele brevemente fará isto. É o que aconteceu com o meu sonho. Eu sonhava repetidas vezes a mesma coisa, só que não tinha quem interpretava e eu também não sabia o que poderia ser. E agora Faraó procure um homem competente e sábio e coloque sobre a terra do Egito. Faraó ordene que se nomeie administradores sobre a terra, que tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e se junte todos os mantimentos destes bons anos que vêm. E amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. E este mantimento será a provisão da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isto agradou a Faraó e todos os seus servos. Faraó disse aos seus servos: poderíamos achar um homem como ele, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: porque Deus te fez saber tudo isto, não existe ninguém tão competente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José: vê, eu te colocarei sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão seu anel e o colocou na mão de José, e o vestiu de veste de linho fino, e lhe colocou um colar de ouro no pescoço. Olha a bênção que Deus
está reservada para você. Anos de sofrimentos. Anos e anos e anos de sofrimento que José teve. Muita humilhação da parte da família dele, da parte desses homens que compraram ele como escravo, que colocou ele na prisão. Um sofrimento terrível também ele teve. Mas Deus exalta ele, para ele ficar igualado a Faraó, para ele mandar no Egito. Egito era uma grande terra, uma grande cidade, uma cidade importante. E Deus coloca lá o homem junto com os filisteus, porque o povo do Egito era filisteus. Deus coloca lá o Egito. E lhe colocou um colar de ouro no pescoço e fez subir do seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. E ele o constituiu sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, mas sem tua ordem ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Ele, além dele ter dado a Faraó a igualdade do poder dele, ele passou para Faraó todo o poder. Ninguém vai poder sair ou ficar sem a sua permissão aqui no Egito. Você vai mandar em tudo e em todos. É assim que Faraó falou para José. E Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, por esposa. E José começou a percorrer toda a terra do Egito. José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e atravessou toda a terra do Egito. Aqui, se a gente observar, levar para uma figura, né, mais interpretativa dessa história aqui de José, se você analisar por um outro ângulo, você vai observar que José aqui, ele tá simbolizando Jesus Cristo. Por que eu digo isso? José, ele não salvou só o povo de Israel, como ele salvou também os filisteus. Nesse sentido, porque ele deu vida para os filisteus. Ele não veio só para salvar o povo de Israel, mas na frente a gente vai olhar, vai entender toda essa história que eu já estou adiantando um pouco para você. Eu assemelho José aqui como Jesus Cristo. Observa que ele começou a apresentar diante do povo como o benfeitor com 30 anos de idade. E Jesus também, quando ele começou o ministério dele, quando tudo aconteceu. Então a gente pode igualar. José, ele veio para salvar. Tanto que mais na frente a gente vê que ele salvou o povo de Israel. Ele salvou da fome. Deus sabe fazer as coisas direitinho. Então vamos continuando. E a terra produziu grande quantidade de grão durante 7 anos de abundância. E ele ajuntou todo o grão dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou nas cidades o trigo de todos os campos que estavam ao redor de cada cidade. Ele o guardou dentro da mesma. E José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que os anos da fome viessem, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu o nome de Azenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. E José deu o nome de Manassés, o primogênito, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa e de toda a casa do meu pai. E o segundo ele deu o nome de Efraim,
porque ele disse: Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. E os 7 anos de abundâncias que havia na terra do Egito se acabaram, e os 7 anos de fome começaram, como José tinha dito. E houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito sofria de fome e o povo clamava a Faraó por pão, então Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E a fome estava em toda a terra. E José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios. E a fome era grande na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porque a fome era muito grande em toda a terra. Vamos parar por aqui nesse capítulo. Irmãos, observamos que Deus, ele sempre tem um plano para nós, um escape. Muitas das vezes você acha que Deus não está te olhando, mas é você que não está buscando Deus. Então, é o que eu falo: ande na presença de Deus. Procure conhecer o seu Deus, como que ele age. Sofrimento, todos nós temos que passar pelo umbral. O umbral nos faz ficar mais próximo de Deus. O umbral é para mostrar para nós que o inferno não é saboroso, não é tranquilo, porque todas as lutas que você passa, por todas as provações, são coisas maléficas, são espíritos trevosos. Não são os espíritos de Deus que trazem essas coisas para você, que te atacam dessa forma, que te colocam no umbral. Não é. Mas é os espíritos trevosos, os espíritos destruidores. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar diante de Deus com nossas lamparinas, nossas vestes resplandecentes. Para quê? Para que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, que eu chamo de umbral, e que os espíritas chamam de umbral quando o ser humano morre. Mas e aí eles falam que os anjos bons vão lá resgatá-lo. Não, irmãos, a Bíblia é bastante categórica nesse sentido. Que o umbral é aqui. Quando Deus te resgata, igual você está ouvindo essa mensagem, Deus te resgatando do umbral. Deus te resgatando. Agora pensa, o que é vale da sombra da morte? Você passar por um vale onde a qualquer momento você pode morrer. É um umbral. Ali é um umbral. E Deus te resgata daquele vale. E você passa naquele vale, mas Deus está te amparando. Deus está te abraçando. É aí que você tem que clamar mais a Deus. Pedir por ajuda, pedir para Ele carregar você no colo. Pedir para Ele te dar força. Pedir para Ele ser o seu guia. Iluminar o seu caminho, que você está passando pelo vale da sombra da morte, um vale escuro, sombrio e frio. Para Ele não tirar as dores de você. Existe muito vale. Às vezes é o vale do sofrimento, é o vale sentimental. Ali nesse vale você pode ter muitas dores. Dores de desemprego, dores de fome, dores de enfermidade no corpo, dores de enfermidade na alma. Você pode ter dor
no sentido sentimental, familiar. Tudo isso é você estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas lembra que o que Deus disse: quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu estarei contigo. Então, se você estiver com Deus, Deus estará contigo. Você vai passar. Eu vou passar, mas eu vou sofrer, eu não vou sofrer. Como que é esse vale? Se eu estiver com Deus, eu não vou sofrer. Você vai continuar sofrendo, porque você está passando dentro de um vale. É a mesma coisa, você está passando por um lugar onde tem um tiroteio, digamos assim, tem um tiroteio, né? De todos os lados é bala, você está passando no meio de um grande tiroteio. Só que você tem que passar por ali, não existe outra saída, você tem que passar por aquele meio daquele tiroteio. Você está no meio de um tiroteio. E o que acontece? Deus vai te proteger. Nesse tiroteio todo, Deus te protege. É assim que é quando a gente passa pelo Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é um tiroteio, também pode ser. Igual aqui, nós tivemos um tiroteio aqui na nossa capital, no nosso estado aqui, que um rapaz de 16 anos entrou nas duas escolas e com a metralhadora, metralhando todo mundo. E teve uma professora que ela disse que no momento ela simplesmente abaixou. Ela abaixou e ficou quietinha. E o cara atirando para todo lado, no meio daquele tiroteio todo, e nenhuma bala encostou nela. E várias gente morreram. Então o que aconteceu naquele momento? Porque ela passou pelo Vale da Sombra da Morte e não aconteceu nada com ela. Porque Deus estava com ela. Deus estava protegendo ela. Ela estava sendo protegida por Deus. Você está entendendo? Não estou dizendo que o seu sofrimento vai acabar. Não vai acabar. Mas você está sendo protegida. Naquele momento ela estava dentro do Vale da Sombra da Morte. Naquele momento ela estava no vale. Mas ela estava sendo protegida. O medo estava tomando conta dela. Agora imagina você no meio de um tiroteio. É bala para todo canto, ainda mais que o cara estava com a metralhadora. É só providência divina, Deus está no comando. Então isso que eu falo, quando a gente está na obediência com Deus, Deus nos livra do mal. Então isso que eu deixo essa mensagem hoje para você, que essa mensagem de José, ele traz muita luz para nós, muito conhecimento, que nós possamos aprender com isso. José estava praticamente, né? Imagina quem está preso. Imagina você preso mais de 2 anos numa prisão. Não é fácil. Porque você não fez simplesmente nada. José estava preso, ele não tinha feito nada, mas ele estava preso. E Deus tirou ele de lá. E assim Deus vai trabalhando com a gente. Então, continue. Não desiste do seu Deus. Ele está te amparando, ele está te dando força. Se você chegou até aqui, é porque ele está te dando força para você continuar a caminhada. Não desiste dele não, porque vai ser muito pior se você desistir dele. Aí sim, aí que o poder das trevas te levará para o inferno mesmo. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, dê joinha, porque para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento e venham, né, se satisfazer o desejo dela na presença de Deus. Que Deus possa cuidar de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Feliz final de semana, né? Que a semana está começando, mas que Deus abençoe a todos vocês nessa semana que se inicia. Que nós possamos estar. Nunca desista de Deus. Ele está sempre
pertinho de você, para te ajudar. Um forte abraço.